Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz o valor futuro V, determinado pela fórmula. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820, há uma taxa de juros de 1,32% ao mês. Gente, antes de a gente começar a resolver essa questão, eu queria que vocês entendessem uma ideia. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de associar parcela fixa. Como assim, José? Como assim a parcela é fixa se existe juros? Como que isso é possível? Para mim, se existe juros, a parcela tem que estar crescendo. Você concorda comigo? Sim ou não? Você já teve essa dúvida? Ah, por que tem juros e a parcela é fixa? Então vamos lá, eu vou te explicar agora para você nunca mais ter essa dúvida de uma vez por todas antes de a gente resolver essa questão. Beleza? Seguinte, gente. Imagina aqui que você comprou uma moto, tá? Então tu comprou uma moto, beleza? Essa moto, ela vale pra gente 20 mil reais, tá? 20 mil reais. Em um regime sem juros nenhum, o que você vai fazer? Olha, vamos lá que você dividiu em 20 parcelas, tá? Não tem juros nenhum, galera. Então, se dividiu em 20 parcelas, é só você dividir o valor pela quantidade de parcelas. Então, quer dizer que você vai pagar 20 mil dividido por 20, vai dar R$ 1.000. Então, você vai pagar parcelas de R$ 1.000 por mês. Tá? Beleza? Agora, como que funciona essas parcelas fixas com juros? Tá? Como que funciona essas parcelas fixas com juros? Seguinte, presta muito bem atenção aqui. Vamos supor que você tem aqui o juros composto de 1% ao mês. Tá? 1% ao mês. O que é um juros composto? Juros compostos é um juros que incide juros sobre juros. Então, por exemplo, vou te explicar a diferença entre juros simples e juros compostos. Juros simples é o seguinte, olha, você tem aqui 10 mil reais e você tem 5% de juros simples, tá? 5% de juros simples. Então, no primeiro mês, você vai pagar 10 mil mais os juros, tá? Quanto que é 5% de 10 mil? 5% de 10 mil é só fazer 5 sobre 100 vezes 10 mil, tá? Corta os dois zeros aqui, vai dar 500. Então, é 500 reais. Então, você vai pagar 10.500 reais. Show? No segundo mês, você continua pagando o juros sobre o valor inicial, porque é regime de juros simples. Então, novamente, é 5% de 10 mil, que continua sendo 500 reais. Então, aqui você vai pagar 10.500 mais 500, que vai pagar 11 mil. No terceiro mês, você vai pagar mais, novamente, os juros sobre o valor inicial, ou seja, 11.500. E por aí vai, por aí vai. Agora, os juros compostos. Como é que funciona os juros compostos, galera? O juros composto, ele incide juros sobre juros. Então, por exemplo, com a mesma situação, você tem aqui, ó, 10 mil, tá? 10 mil. Beleza? Show. E aí, você vai ter aqui, de novo, os juros de 5%, tá? 5% de 10 mil, corta os dois zeros, 500 reais. Uma coisa boa que você pensar, 10% de 10 mil, é só tirar um zero, vai dar 1.000. Então, 5% é metade, beleza? É metade. Então, metade de 1.500, beleza? Show. Agora, galera, como é que vai ser depois de um mês? Olha, depois de um mês, vai acontecer o seguinte aqui, ó. Você vai ter 10 mil mais 5% de 10, tá? De 10 mil, que é 500. Então, 10 mil mais 500. Então, agora você vai pagar 10.500 reais. Agora, no segundo mês de juros, não é mais 5% de 10 mil, mas agora é 5% de 10.500. Então, é 10.500 mais 5% de 10.500. Show? Então, percebe a diferença? Aqui agora você não vai pagar mais 500 reais de juros. Você vai pagar 5 vezes 105 reais de juros, que vai dar pra gente 525 reais. Então aqui, ó, 525 reais. Ou seja, agora você vai pagar 10 mil não, 11.025 reais. Então, no terceiro mês, você vai pagar os 11.025 reais, mas agora é 5% de 11.025. Ou seja, os juros ele vai cada vez aumentando, porque é juros sobre juros. Então, essa é a diferença de juros simples e juros compostos. Foi, pessoal? Agora, como calcular os juros simples? Olha, a quantidade de juros simples é o capital vezes a porcentagem dos juros vezes o tempo que ficou os juros. Então, por exemplo, se for ao mês, é o tempo em mês. Se for ao ano, é o tempo em ano. Tudo bem? Agora,
Para calcular o total de juros compostos, é da seguinte forma. O montante, que é o resultado de todos os juros, é igual ao capital vezes 1 mais a porcentagem de juros elevado a T, que é o tempo de juros. Tudo bem? Então, aqui, juros compostos. Nessa questão, pessoal, a gente tem um regime de juros composto ou simples. Nessa questão, juros compostos ou simples. Então, vamos lá. Entenderam os juros compostos, entenderam os juros simples, e vou explicar para você o negócio da parcela fixa. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Vamos lá, gente. Agora, a gente tem 1% ao mês de juros. A primeira situação foi a situação sem juros. Tá aqui, ó, sem juros. Ó, sem juros. Agora, com juros de 1% ao mês. Seguinte, primeiro, eu calculo todo o montante de juros que eu terei nessa operação. Então, vamos lá. O montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Quem é o meu capital? É o valor inicial sem juros, que é 20 mil. Então, aqui, ó, o montante vai ser 20 mil vezes 1, mais a porcentagem, não é 1% ao mês, então é 1 sobre 100. 1 sobre 100. Elevado a o tempo que vai ficar rendendo, que são 20 parcelas, 20 meses, portanto, né? Beleza. 1 sobre 100, galera, é a mesma coisa que 0,01, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que 1,01, tá? 1,01. Show? Então aqui, galera, a gente só tem que saber quanto que dá 1,01 elevado a 20. Vamos fazer aqui na calculadora para ver quanto que dá esse valor? Só um segundo. 1,01 elevado a 20. Vai dar 1,22 aproximadamente. Então o montante é 20 mil vezes 1,22 aproximadamente. Cortando os zeros com a vírgula, vai dar 200 vezes 122. 122 vezes 2, pessoal, vai dar 244 e acrescenta os dois zeros. Então 24.400. Percebe como que o valor cresceu? Sim ou não? Agora, você imagina se as empresas não botassem parcelas fixas. Não botar parcela fixa. A parcela foi aumentando cada mês, como a gente viu aumentando. A gente viu ele aumentando, né? A gente viu que, pô, um foi de 10 mil, depois 10.500, depois 11.025. Você, como cliente, você conseguiria pagar uma parcela que vai aumentando dessa forma? Ou você acharia que você fez um bom negócio? Não, você falaria, pô, tô sendo roubado, cara. Cada mês que passa, eu pago mais caro e eu não consigo fazer isso. Então, o que as empresas fazem? A empresa faz assim, cara, eu tenho que pensar em um jeito de disfarçar esses juros. Então, ela calcula isso, os juros que seria total, e fala assim, bom, agora eu vou dividir pela quantidade de parcelas. São 20 parcelas, então eu divido o valor total com juros por 20. Ou seja, agora você vai pagar apenas R$ 1.220 em parcelas fixas mensais. Só isso. Apenas R$ 1.200. Ou seja, você pensa que não tem juros porque a parcela é fixa. Só que o juros já está incluso no cálculo dessa parcela. Entendeu, gente? Sem juros ficou R$ 1.000. Com juros, 1.220. Foi? Beleza. Agora, galera, a gente vai falar sobre amortização. Tá? Vamos lá. Vamos supor que eu pague aqui, realmente, R$ 1.220 por mês. Tá? Então eu pago aqui, primeira parcela, 1.220. Aí, sei lá, na 20ª parcela eu pago também 1.220. Mas o que acontece se eu quiser antecipar duas parcelas? Eu quiser pagar junto com a 22ª, tá? A 22ª. Você concorda comigo que se eu pagar antecipado, não faz sentido cobrar os juros de mim? Porque os juros é porque a gente demora a pagar, né? Tem mais parcela. Certo? Então, quando eu pago antecipado, a gente chama isso de amortização, tá? Você tira os juros. Beleza? Você concorda comigo que a gente pega os juros de 2 meses e tira os juros de 2 meses? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor dessa parcela, vou chamar o valor dessa parcela de V. Então, o valor dessa parcela e eu vou tirar os juros dessa parcela. Ou seja, eu vou dividir por 1,1 elevado ao quadrado. Dividir por 1,1 elevado ao quadrado. Por que, José? Porque para calcular os juros dessa parcela, o que eu fiz? Eu peguei um valor sem juros e multipliquei por 1,01 elevado ao quadrado. E aí eu achei esse valor aqui. Então eu tenho que pegar o valor e dividir pelo valor que eu multipliquei. E aí eu retiro os juros. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Foi? Beleza. É um negócio que não é tão fácil, mas espero que você tenha conseguido entender de forma clara. Agora vamos lá para essa questão. Já que vocês entenderam esse assunto, vamos lá para essa questão agora.
Veja bem. Quem não entendeu, eu vou explicando durante a questão. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820 a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que esse desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Tá? Utilize 0,277 como aproximação para logaritmo natural de 4/3 e 0,0131 como aproximação para logaritmo natural de 1,0132. A primeira das parcelas, que poderá ser antecipada junto com a 30ª, é... Então, ele pagou todas as parcelas normalzinho. Pagou todas as parcelas normalzinho. Pagou a primeira, pagou a segunda. Só que, na 30ª parcela, ele quis adiantar outra. Tá? Aqui é juros, galera. Matemática financeira. Ele quis adiantar outra parcela. Tá? Só que é o seguinte. Ele só vai adiantar outra parcela, que eu vou chamar aqui de parcela X. Parcela X. Se essa parcela tiver um desconto de 25% pelo menos. Mais que 25%. Tá? Vocês concordam comigo que esse desconto vai vir pela retirada dos juros? Vocês entenderam isso? Beleza. Eu vou tomar como a 30ª parcela como se fosse o tempo igual a zero. A partir daqui vai ter mais juros. Beleza? Juros sobre esse valor dessa parcela. Tudo bem. Tá. Agora, vamos lá. Vou interpretar agora o conceito de valor futuro e valor presente para vocês. Valor presente é o valor que eu estou pagando hoje. Com juros, com tudo. Valor futuro vai ser o quê? Vai ser o valor que eu vou pagar lá na frente. Tá? Show de bola. Então, eu quero vir e retirar os juros do meu valor futuro. Porque lá no futuro eu vou pagar juros. Por ter exatamente sido no futuro. Tá? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1,01 elevado a n. Como assim, José? O que você fez? N natural, logaritmo natural, galera, é igual log, só muda a base. A base é a base de Euler. Só que é irrelevante, é a mesma coisa que logaritmo, tá? Beleza. Então, gente, vamos lá. O valor futuro é o valor que eu vou pagar lá na frente. O valor presente é o valor da parcela hoje, tá? Só que eu quero que o valor da parcela hoje seja mais barato. Vocês entenderam isso? Então eu quero que o valor presente seja mais barato. Por isso que eu peguei esse 1 mais i elevado a n e passei para o outro lado dividindo. Tá? Então ficou que o valor presente é igual a V dividido por 1,1 elevado a n. E é dividir por 1,1 elevado a n que vai retirar os juros da parcela. Tudo bem? Imagina que, nesse caso aqui que a gente montou, né, hipoteticamente, a gente tinha uma parcela de 1.220. Tá? 1.220. E aí a gente tem os juros o quê? De 1% ao mês, né? Eu quero retirar os juros na 21ª parcela. Então eu quero retirar, quero pagar a 21ª antecipada. Quero pagar uma parcela antecipada. O que eu faço? Eu vou tirar os juros de um mês. Então é 1.220 dividido pelos juros de um mês, que é 1,01. Tá? Beleza. Então agora, quanto que eu vou pagar na parcela então? Olha, eu vou pagar, vamos fazer aqui, ó, 1.220 na calculadora, 1.220 dividido por 1,01. Tá? 1,01. Eu vou pagar aqui, galera, 1.207. Tá? Agora, se eu quiser amortizar 2 meses de parcela, então é 1.220 dividido por 1,01 ao quadrado, porque é o juros de 2 meses. Lembra que o juros sobre juros, então o juros ele vai multiplicando cada mês. Beleza. Então agora eu vou pagar, ó, 1,01 ao quadrado, vai dar pra gente aqui 1,02. Então é 1.220 dividido por 1,02. Eu vou pagar então 1.196. Percebe que o valor da parcela está diminuindo? Sim. Por quê? Porque eu estou retirando os juros daquela parcela. E é isso que eu vou fazer aqui. Ele quer uma parcela autossuficiente para a gente retirar tantos juros que o valor da parcela caia 25%. Essa é a ideia da questão. Então, o valor presente, que é o valor que eu quero pagar agora, tem que ser menor do que o valor de 820, que é o valor que eu ia pagar lá no futuro, se eu não antecipasse a parcela, né? R$820, dividido por, nesse caso, como aqui é um juros de 1,32, dividido por 1,0132, elevado a n. Quem é n, José? N é o número de parcelas. Até aqui tudo bem, gente? É uma questão complicada, tá? É uma das questões mais difíceis da prova é essa. Show. Agora, ele falou que o valor que ele quer pagar, que é o valor presente que ele vai pagar, tem que ter um desconto superior a 25% do valor da parcela.
tá? Um desconto superior a 25% do valor da parcela. Você consegue ver que o valor presente tem que ser menor do que 0,75% P, tá? A parcela vale 820. Beleza? Se eu estou tirando 25%, 820 era 100%, tá? 820 era 100%. Se eu tirei 25%, então eu fico com 75%, tá? Vamos dizer que P é igual a 0,75 vezes 820 para a gente achar um negócio aproximado. Depois a gente bota o sinal de desigualdade, tá? Então, ó, corta o zero aqui. Não corta o zero não, mantém assim, mantém assim. Então, o valor presente que eu quero pagar é pelo menos isso daqui, tá? Pelo menos isso daqui. Então, eu vou substituir, beleza? Vou substituir. Então, aqui, ó, é igual a 0,75 vezes 820. Essa equação aqui, galera, eu botei pra gente mais de 25% de desconto, tá? Beleza. Agora, galera, veja bem, eu vou fazer igual eu faço em todas as equações normais. Olha, esse 1,0132 que está dividindo passa para lá multiplicando, então vai ficar o seguinte, 0,75 vezes 820 vezes 1,0132 elevado a n é menor do que 820. Tá? Beleza? Agora, esse 820 que está aqui multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado, só que dividindo, né? Tem que tirar R$205 só de juros. Como assim tirar 205? Se você fizer o desconto de 25%, vamos ler de novo, galera. Olha só. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, considerar uma redução de juros de acordo com o período de antecipação, tá? Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P é submetido a juros compostos com uma taxa I por um período de tempo N e produz o valor futuro V, determinado pela fórmula. Aí, em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de 820 a uma taxa de juros de 1,32, olha, a taxa de juros de 1,32 é o que vem do 1,0132, tá, galera? Junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela, tá? Beleza. Use de 0,2877 com aproximação para logaritmo natural de 4/3. Você consegue perceber que quando a gente vai passar aqui, esse cara vai ficar 0,75, porque, ó, presta atenção, quando a gente vai passar o 820 para lá dividindo, vai ficar o seguinte, ó, 0,75 vezes 1,0132 elevado a n menor que 820 dividido por 820. Tudo bem? Show? Na verdade, aqui, galera, é um valor de maior, né? Porque aqui tá o valor que a gente vai pagar. Aqui tá o valor que a gente vai pagar. Aqui, então, vai dar 1, gente. Aqui, então, vai dar 1. Beleza? Esse 0,75 agora que tá multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então, ó, 1,0132 elevado a n é maior do que 1 sobre 0,75. Por que aqui esse sinal de maior, né? Porque aqui, galera, aqui está o valor que a gente vai pagar. Tá? Aqui está o valor que a gente vai pagar. Você consegue perceber que 820 dividido pela amortização vai ser exatamente o que a gente vai pagar? Então, o valor que a gente vai pagar tem que ser menor do que esse valor aqui. Tá? O TRI dessa questão é difícil pra caramba, Hanna. Foi uma das questões mais difíceis da prova. Tá? Então, por isso que eu falo, a gente tem que pular, cara. Você viu essa questão na hora da prova? Pula. É muito difícil. Percebe aqui o que eu tô tendo que fazer para te explicar essa questão, né? Então, show. Aqui, galera, dá pra gente multiplicar por 100 em cima, multiplicar por 100 embaixo. Então, vai ficar 100 dividido por 75. 100 dividido por 75 é a mesma coisa que 4/3, tá? 4/3. Então aqui, ó, 4/3. Agora eu vou botar log dos dois lados. Quando eu não sei como resolver uma equação exponencial, eu uso log. Então, ó, ln de 1,0132 elevado a n é maior do que ln de 4/3. Só que ele deu pra gente que ln de 4/3 é 0,2877. Então, vai ficar o seguinte, esse N aqui, ó, é a regrinha do peteleco, né, galera? O N que tá em cima, a gente, ó, pum, dá um peteleco e ele vem pra cá multiplicando. Então, ó, ele vem pra cá multiplicando. Então, vai ficar N vezes logaritmo natural de 1,0132 é maior do que LN de 4/3. Tá, LN de 4/3 é 0,2877. Então, eu vou fazer que isso aqui, ó, é 2877 vezes 10 a menos 4, para tirar vírgula. Para tirar vírgula, beleza? Ó, que são 4 casas após a vírgula, então eu multipliquei por 10 a menos 4, beleza? Show.
Agora, quanto que é o logaritmo de 1,032? É 0,0131. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 131 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vezes n. Olha, 10 a menos 4 corta com 10 a menos 4. Porque esse 10 a menos 4 que estava aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tá? Então, aqui, ó. Divide por 10 a menos 4. Corta, corta. Show. Aí fica aqui o número de parcelas vezes 131 é maior do que 2.877. Tá? Então, vamos aqui para baixo. Ó, vamos aqui. Então, 131, n é maior que 2.877 dividido por 131. Por que dividido por 131? Esse 131 que está multiplicando n, ele passou para cá dividindo. Tá, galera? Só isso. Então, vamos lá. 2.877 dividido por 131. Aqui, ó, dá por 2. Então, vai dar menos 262. Aqui dá 5, 2, 0. Desce o 7. Olha, não dá por 2 de novo. Não dá por 2. Então, vou falar que é 1. Então, menos 131. Aqui vai dar 6, 2, 1. Vai dar 21, alguma coisa. 21, alguma coisa. Então, o número de parcelas tem que ser maior que 21, alguma coisa. Você concorda que o número de parcelas imediatamente superior a 21, alguma coisa é exatamente o número de parcelas igual a 22? Agora, qual era o nosso tempo zero? Olha, a gente começou na 30ª parcela. Se subiu 22 parcelas, então a gente vai pagar a parcela 52ª. Show? Então, letra C é o nosso gabarito. Resumo dessa questão. Basicamente, tudo que a gente escreveu, tá? Primeiro ponto, você tem que conhecer os juros compostos. Segundo ponto, você tem que saber a amortização de juros. Você tem que saber a amortização de juros. Saber que para amortizar... Isso aqui vem caindo bastante no Enem, tá, gente? A amortização de juros. Eles então têm que saber, tá? Para amortizar os juros, é só você dividir pelos juros. Por exemplo, quando a gente tem uma PG, por exemplo, ó, tempo G de razão 2. Então aqui é 3, aí o próximo tempo vai ser 3 vezes 2, aí depois vai ser 3 vezes 2 vezes 2. Para a gente transformar o A3 no A1, não tem que dividir por 2 vezes 2? Porque, ó, 3 vezes 2 vezes 2, dividindo por 2 vezes 2, dá exatamente 3. Não é? Então, a mesma coisa nos juros. Se a gente multiplicou os juros 2 vezes, a gente divide pelos juros 2 vezes, para poder achar o valor sem juros, tá? Então, basicamente, nessa questão é isso. Você tinha que interpretar que o valor presente, tá? O valor presente é o que você vai pagar hoje, quando você adiantar a dívida. Então, esse valor presente, ele tem que estar sem a dívida. Depois disso é fácil. Fazer esse logaritmo aqui é tranquilo, fazer essa conta é tranquilo. Show? O difícil mesmo é você achar que é o valor presente que você quer achar, que é o valor que você vai pagar hoje. Beleza? E o valor futuro, ele tem que ser aquele valor de 820. Porque o valor futuro é o valor com juros, né? Então, show. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.